Não era maligno, mas ele agia como maligno, porque eu não tinha chance. Eu tô morrendo, não tô sabendo. O tumor invadiu bastante minhas cordas vocais, na hora de tirar, ficaram bem prejudicadas. Quando eu voltei da cirurgia com tráqueo, o meu médico ele falou pros meus pais que provavelmente tinha uma grande chance de eu não fumar. Talvez ela tenha 1% de chance. Você tinha quantos anos? 18. Como é que você descobriu? Não fui eu que descobri, foi minha mãe. Porque, afinal de contas, a bola não saiu, então não era uma infecção. E eu bem tranquilo. E ele não fez exame nenhum. O seguinte, daí a gente voltou lá, o clínico, eu tava de férias, que tinha me atendido, eu fui atendido por outro. Que me pediu um exame de sangue, de imagem, eu fiz tudo e voltei lá. Ele pôs naquele negocinho lá de luz e falou, é uma glândula, não lembro qual, que ele falou, não era tireoide, vai ter uma glândula que tá inflamada. Vou dar mais um antibiótico. Aí ele me deu um antibiótico mais forte e não saiu. Porque depois de 7 dias de tomar um antibiótico bem certinho, a bola tava ali ainda. Minha mãe já furiosa, ela falou, eu não vou voltar mais no clínico, porque esses clínicos não sabem nada. E um dia, a gente passando na frente tem um instituto de... Aí, mas assim, ficou tranquilo, que não era nada. Você estava achando que não tinha nada. Não tinha nada. Pra ver se o Torino sabe o que tá acontecendo. Isso, né? Pra ele dar uma direção. Aí eu liguei, no primeiro horário que tiver, vamos aí, né? Então eu marquei e fui com a mãe. E minha mãe já levou todos os antibióticos ACCs que eu tinha tomado, o exame que eu tinha feito. E daí sentamos lá na consulta e contamos pro doutor o que tinha. Ele me examinou, tudo muito em silêncio. Na hora que ele tirou o exame de imagem que eu tinha feito, ele olhou para aquilo, ficou em silêncio, falou assim, eu já volto. Pegou o exame e levou para o meu médico, que hoje é meu cirurgião oncológico, né, de cabeça e pescoço. Foi pedir a opinião dele. E quando ele voltou para a sala, ele voltou já com as guias de requisição para novos exames, já no nome do outro médico, o doutor Alessandro, cartãozinho, e falou assim, olha, mãe, falou para minha mãe, o exame dela tá errado. Aí minha mãe, então o que é? Ela falou, a gente não sabe o que é, mas esse exame a gente tem certeza que tá errado. Aqui estão as guias, já para ela fazer exame, e aqui tá o cartão do médico para ela consultar. Ele tá com a agenda cheia, mas ele vai abrir um espaço para você. Cirurgião, cabeça e pescoço e especialidade em oncologia plena. Eu não senti absolutamente nada, eu me lembro disso. Que eu me achava estranho, eu deveria estar chorando, eu deveria estar desesperada, eu deveria estar com medo, mas eu não sentia nada. Vamos fazer um exame, então, tranquilo. Então a gente ligou para marcar com o doutor e já marcou um exame de imagem. Eu fui lá e fiz. E já cheguei com tudo pra consulta, né? E daí foi que começou, vamos dizer assim, a saga. Inconclusivo. Inconclusivo, né? Inconclusivo, dizia, a gente não sabe o que ele... E era assim, pra mim era tortura aquilo, porque falava assim, não, o exame é 15 minutos. Eu ficava quase 1 hora naquela máquina. De repente me tirava lá, eu chamava um segundo grupo pra acompanhar o exame. E eu voltava com a máquina. Aquilo ali pra mim era tortura. E ali era onde eu começava a falar com Deus. Ali dentro daquela máquina, pra ser rápido, pra Senhor, seja rápido. Mostra lá o que é, porque tá sendo, gente, eu não gosto de coisa fechada. Dentro daquela máquina, digitando contraste, não é legal aquele exame. Gente, aquilo era tortura. Ele foi uma vez, foram vários. Pediram uma punção, que acho que chamam assim. Eu fui fazer. Lá fui eu, né? Fazer mais um exame. Aquilo pra mim era... Eu tinha um sentimento, eu já começava... Aí começou a gerar um sentimento, né? Caramba, eu tô morrendo, não tô sabendo. Aí começou a bater uma aflição, um medo. Aquela de deitar na cama e não conseguir dormir. Sabe, fechar o olho, dançando, você fechar o olho e não acordar. Como que vai ser? Será que hoje é o último dia? Ou... Né? Então, a gente começa nessa insegurança a viver muito ruim. E daí, de novo, o exame não conseguia concluir. Viam que tinha um caroço. Viam que tinha uma massa. Era uma massa. Isso que ele chamava, era uma massa. Você tinha comentado ontem comigo que ele tinha todo o aspecto de ser câncer. Isso. Né? Depois da cirurgia que eles comentaram. Foi depois da cirurgia? Depois da cirurgia, quando eles tiraram tudo, que eles comentaram isso. Eles não tinham nada para poder comparar nos laboratórios para dizer, não, isso aqui é tal coisa. Eles não tinham nada. Eles comparavam com todas as opções que eles tinham e não dava nenhuma opção. E daí o meu médico, ele mandou os exames e tudo, as imagens, com o professor da universidade que ele fez lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual. E o professor dele respondeu que realmente não tinha como saber o que era. E ele pediu uma opinião, o que faria, né? Ele falou assim, bom, no teu lugar, eu faria uma cirurgia investigativa. Então, minha cirurgia não foi para remover. É assim, vamos abrir, ver o que é e ver o que a gente pode fazer. E como que foi a reação? Como foi o seu pai? Você comentou comigo que seu pai infartou. Como é que foi isso? Eu não tava, foi minha mãe e meu pai das consultas, né? E quando perguntaram qual era a minha chance, falaram que eu não tinha chance. Que ia ser isso, né? Abrir pra ver o que poderia ser feito. E isso ele teve, acho que foi uma parada cardíaca, alguma coisa assim,
Na hora. Na hora. Se não tá na frente de um médico, eu acho que não teria sobrevivido, entendeu? Porque foi muito forte pra ele. Isso de não tem chance, né? Ele não aceitou. O meu médico falou assim, talvez ela tenha 1% de chance. Se tem 1%, não tem chance. É nisso que a gente vai. Só que eu não sabia, né? Porque muitas consultas eu não fui mais. E era só meu pai e minha mãe. E só ele, sabe? Então esses detalhes, eu só soube depois da cirurgia, depois que eu tava recuperada, que eu tava bem. Né? Que a gente foi conversar sobre isso e minha mãe começou a contar qual eram os diagnósticos que davam, qual era isso, né? A tensão que tinha na família também. Então era muito forte viver isso, muito forte viver isso com a O família. que você acredita assim, que aconteceu então na época? As pessoas oravam? Foi a sua fé? Foi a fé dos seus pais? Como é que foi essa fase? Você só queria operar. Aí como é que foi essa parte? Quando eles contaram que você ia operar? Como eu falei, às vezes eu não sentia nada. Foi meio uma noite que eu tive que pensar, né? E eu sabia que eu não podia chorar porque minha mãe e minha irmã, porque ele tava sofrendo muito. Dava pra ver na cara deles. Já desci pra tomar café, todo mundo com a cara inchada. Precisava perguntar, mãe, você chorou? Eu vou chorar, mas óbvio que todo mundo sofreu. Você acha que foi a fé de quem que te curou? A minha fé. Eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu perguntava por que comigo. Tenho tantos sonhos, quero viver tanta coisa. Por que isso tá acontecendo? Mas nunca me revoltei com Deus. Nunca foi uma revolta. Eram perguntas assim, né? Eu cheguei a pedir, eu falei, oi, Deus, se o Senhor existe, eu creio que existe, pode me dar uma chance. Serve a tua vontade. Uma chance só. Eu prometo que eu vou fazer o meu melhor. Mas também se não for, tá tudo bem. Eu aceito igual. Só peço que você cuide do pai, da mãe, do avô, da avó. Só cuida deles. A pior parte de estar doente não é estar doente. É ver as pessoas que você ama sofrendo por você. Ver as pessoas que falando vida de uma vida por você. Isso é muito forte. Sabe? Eu vou lá no quintal fazendo oração, tô falando disso. Eu lembro disso. Ele não ainda tava ali, eu só abracei ele falando, Deus, me leva. Mas não faz isso, né? Eu já tô velho. O meu médico aí a parte de cima, então foi bem tenso, assim, saber que tinha mais gente ali também, né? Não ter assim, não, vai ser só isso, não. Pode ser que precise. Então tinha uma equipe muito grande, todo mundo preparado. Se tiver que entrar, todo mundo pronto pra entrar em ação. E daí, antes disso, tem a parte do missionário, que eu não acreditava. Não que eu não acreditava, é que nunca tinha acontecido comigo. Porque Deus fala, usa pessoas pra falar com você. E de repente chega um senhor, chamado missionário Pedro, buscando nas minhas características. A minha avó e minha mãe tinham um comércio embaixo. E ele parou o carro e ele conta que Deus falou que é aqui. E ele olhou o comércio, então é aqui. E entrou. Entrou olhando e falou. Aí vieram atender, minha avó veio atender ele, né? E ele falou assim, mas buscou uma menina. E isso veio vindo da minha irmã. Ele falou, essa menina. Aí minha avó olhou, mas o que o senhor quer com ela? Aí ele falou, não, eu tenho um recado de Deus pra ela. Aí minha avó já sabia tudo. Minha irmã parou, olhou assim. Quando minha irmã foi falar de mim, minha avó falou, então eu acho que não é com ela. É alguém parecido com ela. É a minha outra neta. Ela está doente. Ele olhou bem e falou, então é. Cadê? Então me chamaram. E na hora que eu, né, meio desconfiada, assim, ele chegou e falou assim... É muito louco, né? Que uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? O pedido que eu fiz pra Deus e vem e diz assim, Deus mandou te dizer. Pra você não ter medo, porque você já está curado. Falou pra você não acreditar no que os homens dizem, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Você acredita naquilo que Ele está dizendo pra você. Posso orar por você? Pode, aquilo estava impactado, assim, eu estava impactada, sabe? Tipo, é sério isso? Eu só pensava, gente, como assim? Eu fiz uma oração pra Deus, eu não falei pra ninguém, fui eu e Deus. E de repente chega uma pessoa aleatória, sabendo da minha conversa, de um outro lado da cidade. Eu demorava muito longe. E ele fez a oração. E eu senti no meu coração. Na hora que ele encostou aqui na minha testa, ele pegou na minha testa, assim, pra fazer a oração. Aí eu já senti. Aqui deu uma força, um calor, um negócio assim que foi como se estivesse arrancando mesmo, assim, sabe? Quando ele fez a oração ali, eu falei que eu senti. Quando ele terminou a oração, ele falou, você crê? Eu falei, tenho certeza, eu creio, eu senti. Eu senti ali aqui assim, uma coisa totalmente, nunca senti mais na vida, né? Um poder maravilhoso. E aí foi, a partir desse momento, foi que eu tive forças. Que eu entendi, né? Se Deus me escutou. Tanta gente nesse mundo. Eu fiz uma oração, e não foi uma oração muito longa. Foi. Naquela época eu nem sabia falar direito com Deus, né?
Foi mais ou menos assim mesmo, de joelho no chão do quarto, pensando, meu Deus, como a gente vai conversar? Como que eu falo, né? E coloquei em poucas palavras ali o que eu tava sentindo e o que eu queria. E ele mandou o missionário Pedro pra dizer que ele tinha me escutado. Você conhece esse Pedro até hoje? Não tenho mais contato com ele, não tenho mais contato. Mas eu acho muito interessante essa conexão, assim, né? Ele chegar e dizer... Deus usa pessoas. Usa pessoas, exatamente. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivido. Então foi a primeira experiência de viver que Deus usa pessoas pra dizer, pra te curar, pra te... Aí você operou. Aí eu fiz a cirurgia, fui fazer a cirurgia. Você já era cristão? Já era? Não, ainda não. A oração que eu fiz antes de fazer a cirurgia foi uma oração diferente. Uma oração agradecendo. Eu falei, eu sei que eu vou ter que passar, mas eu sei que o Senhor está comigo porque eu já tô curada. Então, assim, amanhã é o dia. Só tô nervosa. Porque não dá pra, né? A gente fica nervosa, fica ansiosa. Então eu tinha isso. Mas eu tava tranquila. Tranquila porque eu tinha muita paz dentro de mim. Eu sabia, não era só meu, era algo mais ali. Então, eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, removeram, como eu falei, né? A cirurgia foi filmada, fotografada, o tumor foi pra estudos e tudo mais, né? Foi um sucesso, tipo, eu sou um case de sucesso, deu tudo certo. Como o tumor era muito grande, eles mexeram muito aqui pra tirar tudo certinho. Então, quando eu voltei, meu pescoço inchou, eu não conseguia respirar. Por isso que eles fizeram a traqueostomia, pra poder respirar. E ter uma certa liberdade do que ficar respirando por um aparelho, por exemplo, né? Daí eu fui pro quarto, incrível que a gente não tinha entendido o que tinha acontecido comigo. Deu um apagão, assim. Deu um apagão, eu lembro de flechas, assim, eu lembro agora, né? Nos primeiros momentos no quarto foi, parecia que eu abri o olho, o que eu tô fazendo aqui? Vai fechar tudo. Eu abri o olho, aí eu fiz a cirurgia, sabe? Dava uns momentos assim meio... Aí eu resolvi ir ao banheiro, porque eu precisava ir ao banheiro. E essa foi outra coisa muito gostosa que eu vivi lá. Na hora que eu me olhei no espelho, eu não tinha entendido que era uma traca. Porque o médico falou pra mim, fazer uma traqueostomia. Eu falei, não, isso não é tudo. Tá bom, tá bem, né? Tá, então vamos. Na hora que eu me olhei no espelho, isso aqui foi roxo, praticamente verde, com um cano aqui no pescoço branco. Eu só olhei e falei, Deus, eu não sabia que ia ser assim. Eu me assustei, eu sobrevivi pra isso, vai ser assim. E naquele momento eu entrei em pânico e eu descobri que é difícil chorar com uma traqueostomia. Eu tive que engolir o choro, eu não conseguia chorar, me afogar, eu comecei a me afogar. Eu não conseguia ainda coordenar bem a respiração, então eu não sei, ali naquele momento eu sabia que eu não podia chorar. Não consegui. Como eu demorei, o meu pai foi me resgatar no período que ele já se ligou. Ele falou assim, ela tá se olhando no espelho. E bateu na porta, eu não respondi, porque eu tava impactado me olhando no espelho. Aí ele entrou, ele me viu me olhando no espelho, ele falou, só me abraçou. Ele me levou pro quarto junto, não falou nada. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, comentou com a minha mãe, ela se olhou no espelho. E você tava com os pontos, né? Um baita buraco no pescoço. Gente, que cena, filme de terror. É filme de terror. Eu falei, gente, o que vai ser de mim? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu deitei pra dormir naquela noite, com aquilo na cabeça. Eu tinha muito medo de fechar o olho, porque eu fechava o olho, eu via aquela cena horripilante no espelho. Foi essa noite que Jesus me pegou no colo e me levou num lugar lindo, Ju. Não tinha dor. Era um lugar muito gostoso. Eu nunca senti tanta paz na minha vida. Eu nunca senti tanta felicidade na minha vida. Eu não podia olhar pra ele. Era muito forte. A luz. Não tinha como olhar pra ele. Mas ele estava do meu lado. Ele pegou na minha mão e me levou pra dar uma volta num lugar maravilhoso. Pra eu encontrar paz. E ele me devolveu direto de manhã. Quando eu abri o olho, eu fechava o olho e falava, Jesus, me leva de novo, me leva de novo. Jesus, não me deixa aqui, me leva, quero ficar com o Senhor, me leva. Você sabia que era ele? Eu sabia. Eu sabia. Porque Jesus é isso, Jesus te dá paz. Você se sente confortável. É um poder, assim, que te constrange, é um poder maravilhoso, ao mesmo tempo te dá paz, te dá alegria. E a gente passeou por um jardim tão lindo, as pessoas eram felizes, ó. Pessoas altas, lindas, um jardim florido. Você foi no céu. E a gente ficou passeando. A gente ficou passeando. Era uma paz, assim, e quando eu voltei eu senti dor. Mas já não era mais aquela dor que eu tava sentindo, já não era mais, eu não entendi o que era Jesus. Obrigado. Obrigado por mostrar o teu poder, obrigado por se revelar pra mim, porque ele se revelou ali pra mim. E depois que você acordou nesse momento? Eu fiquei muito cansativa, só que eu não falava, eu tava com uma traca. Aí você não tava conseguindo falar? Eu não falava. Eu fazia mímica, ou tinha um bloquinho de nota que deixava do lado e eu anotava o que eu precisava e minha mãe via, meu pai via, me ajudava. Você comentou alguma coisa com alguém desse sonho, falou? Depois que eu pude falar, sim. Assim. E não teve uma pessoa que até hoje falou, você sonhou. Não, todo mundo acredita. Todo mundo fala, fica maravilhado assim com... Você foi numa igreja agradecer?
fui pra igreja agradecer, aí passei todo domingo, e aí já comecei a me envolver, né? Dentro da igreja, me ajudar. E que você foi um milagre. Tive uma certa certeza. Não só eu, o médico falou pros meus pais, quando meus pais foram agradecer e tudo, né? E ele falou assim que não tinha que agradecer. Que tinha que agradecer a Deus. Que foi Deus que instruiu ali o momento, que ajudou, facilitou para que tudo ocorresse bem. Mesmo porque tem um pouquinho antes, eles levavam o tumor para fazer exame. E na hora que eles olharam, porque o tumor maligno ele tem certos aspectos muito marcantes, tamanho, cor, textura, e ele tinha todas as características de maligno. Então já falaram pro meu médico, quer marcar uma quimio na rádio? Ele falou, não, primeiro faz o teste. Quer fazer o teste no tumor, ele disse, vamos fazer o teste. Depois a gente entra a ver o que é melhor, se é a rádio ou a quimio, né? Vamos ver primeiro o que vai dizer. E eles tinham avisado meu pai e minha mãe sobre isso. Então meus pais também estavam nessa tensão de ainda tem isso. E o teste demorou pra mim, tanto que eu fiquei, era pra ficar acho que uma semana, eu fiquei 2 semanas acho que internada, alguma coisa assim, porque eles precisavam do exame pra me liberar. E não saía no sentido que não era para um laboratório de benigno, né? Então tá errado, vamos mandar para um outro. E começaram a mandar para vários laboratórios, tanto da região de Curitiba, até de fora, pra poder, né, e todos eram benignos. Então meu médico foi lá no quarto, né, e falou assim, gente, aconteceu isso, ele tem toda a característica de um tumor maligno, mas tem certas coisas que a gente não tem como explicar. Todos os testes eram nenhum deu negativo. Então não vou expor ela numa radioterapia ou numa quimio, porque não tem necessidade. Então isso é o fato, assim, de realmente é um milagre, né? Porque tem aquela música, né, que eles falam tudo, diz que não, os teus olhos, né? Acho que não combina assim, alguma coisa. E é isso, né? Tudo dizia que não. E ali, eu escutando aquilo, eu lembrei que o missionário Pedro falou. Tudo que o homem falasse, aconteceu ao contrário. Porque só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, assim, tudo que mostrava que era maligno, que o processo não tinha acabado ali, poderia a chance de fazer uma quimio, alguma coisa, nada aconteceu. Nada aconteceu. E tem mais um detalhe. O tumor invadiu bastante minhas cordas vocais, na hora de tirar, ficaram bem prejudicadas. Quando eu voltei da cirurgia com tráqueo, o meu médico ele falou para os meus pais que provavelmente tinha uma grande chance de eu não falar. Eu lembro até hoje o teste que ele fez, uns 2 dias depois da cirurgia, que ele foi trocar minha tráqueo. Ele falou assim, olha, ele é muito bom, o médico é maravilhoso. Eu falei assim, sem voz, tá tudo bem, tá? A gente só vai fazer um teste. Tá bom, eu não vou saber de nada, então eu tava muito tranquilo. Na parte dos pés, não, meu pai e minha mãe. Ele trocou a cânula, tampou a cânula e falou assim, fala. E saiu bem pouquinho assim. Eu não entendi na hora, porque a minha mãe saiu chorando do quarto. Eu só olhei pro meu pai, fez assim, meu pai botou a cabeça, olhei pro meu médico comemorando, assim, tipo, sabe aquela, todo mundo comemorando, minha mãe chorando, e eu só pensando, que doideira, gente. Então eu falei um oi, entendeu? E tá todo mundo desse jeito. O que aconteceu, né? E daí essa foi mais uma parte que depois meus pais explicaram. Você lembra? Porque eles lembram. Porque eles sabem que você não falou. Tá vendo? Porque você tem que falar pro mundo esse testemunho. Que Deus te devolveu a voz. E ele cumpriu a promessa dele. Tudo que o médico falasse ia acontecer ao contrário. Tudo que falaram que não. Ela não vai mais falar, ela não vai. Tá aqui. Então a gente vai botar esse testemunho pro mundo ver. Já que você não sabe no público, vai pro mundo! Pra todo mundo compartilhar, pra todo mundo poder compartilhar dessa coisa maravilhosa. Eu emocionei demais com o seu testemunho. Coisa linda. Fiquei sempre pensando, eu queria um milagre desse aí. Eu já passei por vários milagres, mas um milagre desse de cura, que coisa maravilhosa. Agradeço a Deus pela minha saúde, óbvio, obrigado, Senhor. Mas isso é um testemunho de fé. Isso é um testemunho do quanto para Deus nada é impossível. E para nós que temos Ele como o nosso Salvador mesmo e que temos uma fé inabalável, também nada é impossível para nós. Porque há poder no nome dele. É verdade. E quando a gente tem essa... E foi aí que eu comecei a exatamente aí. Eu cresci na igreja católica, era na esquina da minha casa, a gente sempre ia, minha irmã, meu irmão também ia. A gente fazia liturgia, né? Um momento de liturgia, a gente ia ler. E quando isso aconteceu, eu descobri, né, que só Jesus. Foi aí que teve a conversão, que eu entendi que se eu preciso de alguma coisa, é com ele que eu tenho que ir. É pra ele que eu tenho que pedir. Eu não preciso de mais nada, mais ninguém, ninguém que dê uma interferência. É só ele. E foi aí que eu descobri isso. E aí eu me converti. E eu acho que depois de 1 ano, eu decidi me batizar.
Ai, que coisa linda, eu posso conversar? Pode. Ai, obrigada, Que viu? coisa linda. Obrigado, Jesus, né? Obrigado, Jesus, pela nossa amizade.